VBA no Excel para iniciantes. Inscreva-se agora em nosso canal. No vídeo de hoje, aula extra número 1. Sugestão de implementação. Filtro em listbox com carregamento de valores únicos em combo box. Esse vídeo está sendo feito sobre o projeto do Roberto, certo? Onde eu sugeri que aparecesse apenas dados únicos na combo box e assim fizesse os filtros no meu listbox. Reforçando que a meta de likes deste vídeo é de 50 likes. Então deixe seu like para não esquecer. Assim você ajuda no crescimento do canal. E também, pessoal, comente nos vídeos, por favor. Assim você ajuda no crescimento do canal. Assim o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. Ajude-nos a crescer. Nós do curso Excel VBA para iniciantes temos uma proposta para você. Estaremos disponibilizando um curso piloto grátis aqui no YouTube, pelo canal Programador Excel VBA. O que você precisa saber para fazer nosso curso? Ser inscrito no canal, deixar o seu e-mail aqui, caso ainda não tenha deixado, e ativar as notificações do canal, para que receba, quando o vídeo seja publicado, receba a notificação que saiu mais um vídeo aqui no canal, certo? Então, deixe logo o seu e-mail, para não esquecer também. Então, bora para o vídeo de hoje. Então, vamos fazer o seguinte. Observe, eu vou clicar no formulário. Aqui abre o formulário principal e aqui o formulário da pesquisa, certo? Observe que na minha combo box aqui, aparecem vários dados que não estão listados aqui, ó, na minha coluna do apartamento, certo? Pois esses dados que estão no meu apartamento são os únicos que foram registrados. Porém, aqui aparecem vários, porque na implementação do Roberto, ele incluiu do apartamento A1 ao 166. Caso, por exemplo, eu filtre um que não tenha, vou clicar no filtrar, observe que ele me dá a mensagem que nenhum apartamento foi encontrado, certo? Com esse número. Porém, eu sugiro que, eu entendo o objetivo do projeto dele, porém, eu sugiro aqui que, caso algum dos inscritos tenha algo semelhante, queira implementar nos seus projetos, o seguinte, apareça apenas nessa combo box os dados que me aparecem aqui na coluna do listbox, certo? Ou seja, só me aparecem aqueles apartamentos que eu registrei saída. Sendo assim, quando eu for clicar aqui no filtro, se não aparece o número que alguém me informa, eu já sei que não deu saída, certo? Então também só vai trazer os registros únicos. Ou seja, se o mesmo apartamento, porém de bloco diferente, saiu, ou seja, vou ter mais de um, certo? Observe, tem apartamentos repetidos. Porém, aqui dentro dessa combo box, só vai me aparecer uma vez esse registro, certo? Porém, se eu filtrar, claro que vai me trazer os dois aqui para o meu listbox. Beleza? Então, bora lá. Vou fechar meu form. E vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Aqui na guia lista, ele criou intervalos nomeados, certo? Observe que se eu vir aqui nessa barrazinha e selecionar apartamento, o meu intervalo nomeado aqui, ó, de 1 a 166, que é aquele valor que aparece na minha combo box, se chama apartamento, certo? Observe que aqui é um valor, é um intervalo nomeado. Se eu vir aqui em blocos, observe que é outro intervalo nomeado, de 1 a 6. Ou seja, aqueles valores que estão aparecendo naquela combo box, nada mais é do que os valores que ele criou um intervalo nomeado aqui nessa base, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Para termos acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Com seu VBE aberto, vamos clicar na guia Exibir, Project Explorer. Vou dar um duplo clique aqui no meu formulário pesquisa, lembrando que o arquivo vai estar disponível para download. Vou fechar meu Project Explorer e vou dar um duplo clique aqui no meu formulário, certo? Só lembrando o seguinte, vou clicar primeiro aqui com o botão direito nesta combo box e mostrar para vocês que ela está renomeada como CBAPT, certo? Entendido isso, vou dar um duplo clique aqui no meu formulário. Seguinte, vou só dar um espaçamento aqui para a gente trabalhar com área em branco, certo? Aqui vou criar uma rotina que vai se chamar remove. Vai se chamar, no caso, carrega, underline, remove,
repetidos apartamentos, certo? Ou seja, vou dar um Enter. Observe que o VBA entende que já é uma rotina que eu estou criando, pois eu coloquei a sub e dei o nome para ela, dei um Enter, ele já me colocou o parênteses e o Enter sub, certo? Entendendo que é uma sub. E aqui o que essa sub vai fazer, pessoal? Ela vai, como o próprio nome dela já sugere, ela vai carregar e remover os repetidos do apartamento, que nada mais é do que os valores que estiverem aqui na coluna, nesta coluna aqui, certo? Na coluna B. Ou seja, vou buscar esses valores aqui, observe que tem valores repetidos, porém eles não serão, certo? Carregados repetidamente, certo? Ou seja, se aparecer mais de um valor com o mesmo valor, no caso aqui o valor 12, ele só me carrega uma vez. Porém, se eu filtrar o 12, claro que ele vai me trazer mais de um registro relacionado ao 12, claro, né? Já que o 12 está interligado ao bloco 1 e o 12 está interligado ao bloco 6, certo? Sendo assim, a gente vai eliminar aquele intervalo nomeado, certo? Então vamos aqui voltar para o código. Vou, de praxe, colocar o nosso application, ponto, screen update, igual a false. Aqui estou desligando a atualização de tela. E colocar já logo o nosso application, ponto, screen update, igual a true, certo? E aqui eu estou novamente habilitando a atualização de tela. Por que isso? Isso eu economizo bastante código. Meu código processa de forma muito mais rápida, certo? Sem aquela tremedeira, beleza? Então, tudo que estiver entre o application, false e o true vai estar sendo executado. Porém, aqui estou desabilitando e aí, no final do código vou estar novamente habilitando, certo? Então, bora lá. Declarar nossas variáveis. Nossa primeira variável vai se chamar linha. E, como você já bem sabe, ela vai ser do tipo integer. A nossa segunda variável, vou declarar do tipo chamada W e do tipo worksheet, certo? Perdão, esqueci de colocar as. A nossa terceira variável, na realidade, vou trabalhar apenas com essas duas variáveis, primeiro para vocês verificarem uma seguinte situação, certo? Então, a nossa variável linha é do tipo inteira, pois vou pegar o número da linha, certo? A variável W, ela é do tipo worksheet, porque vou trabalhar com as propriedades da nossa sheets entrada correspondência, beleza? Então vamos lá, vou setar a nossa variável W e, como você já bem sabe, vou aqui colocar o nome dela, certo? O nome da nossa guia se chama entrada, perceba aqui, entrada correspondência, certo? Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. Tem que estar exatamente como está lá, certo? Nossa variável linha, perceba que o meu primeiro valor aqui, após o cabeçalho, começa a partir da coluna A, no caso, a partir da célula 11, ou seja, a partir da minha linha 11. Então, minha variável linha vai começar com o seu valor a partir da linha 11, certo? Lembra que o nome do meu objeto é CBAPT, a nossa combo box, onde aparece o número dos apartamentos? Então, aqui eu vou chamar ela mi.cbpapt, certo? Ponto .text igual vazio. Ou seja, aqui eu estou limpando ele, certo? E agora eu vou trabalhar com o nosso widget, que quer dizer com quem W. Quem é W? Entrada correspondente, certo? Então, como você já bem sabe, tudo que eu trabalhar com W, o VBA vai entender que é a mesma cor de entrada correspondente, certo? E agora eu vou, para fazer o carregamento desses dados da minha base para minha combo box, eu vou utilizar o do until, certo? Que nada mais é do que faça até que. Então, do until cells. E aqui eu informo, ele me pergunta qual é o valor da linha e o valor da coluna, certo? O valor da linha é a nossa variável linha, beleza? O valor da nossa coluna, eu vou percorrer aqui na coluna 1. Quem é a coluna 1? A coluna 1 é a coluna A. Por quê? Porque é a coluna onde tem valores, certo? No caso aqui, basicamente, seria a nossa coluna do ID, certo? Então, eu vou percorrer dessa coluna aqui até achar um valor vazio. Quando ele encontrar, ele vai parar de percorrer, certo? Enquanto isso, ele não encontra, ele vai preencher na minha combo box, beleza?
Vou fechar esse parâmetro. E vou dizer o quê? Então, faça até que minhas células, ou seja, minhas células da linha, a partir da linha 11, no caso, nossa variável começa de 11, da coluna 1. Coluna 1 é a nossa coluna A, seja igual a vazio. E quanto essa condição não seja verdadeira, ele vai preencher na nossa combo box. Com o código que eu vou colocar agora. mi.cb apt.add ou seja, vou estar adicionando itens à minha combo box. E quais são os itens que eu vou estar adicionando? Os itens que estiver na minha cells da nossa linha, certo? Da nossa variável linha. De qual coluna? Na coluna 2. Por que a coluna 2? É a coluna B, certo? Observe, é a coluna onde está o número dos apartamentos que eu informei, certo? Então, enquanto ele não encontrar valores vazios na minha coluna 1, ele vai na mesma linha, certo? Observe que é a mesma linha. Vai preenchendo para a minha combo box os valores da coluna 2, que é exatamente os valores que estão na minha coluna B. Beleza? E para que ele faça esse incremento, eu tenho que dizer que a minha variável linha é igual a ela própria, mais 1. Vou colocar o nosso loop para fechar nossa estrutura do until. E o nosso end with, certo? Para fechar nossa estrutura with. No caso aqui, para eu chamar essa rotina, basta eu selecionar o nome dela, dou Ctrl C, e aqui no evento initialize do meu form, observe que eu já estou bem em cima, ó. Eu coloco aqui o nosso call para chamar a nossa sub, certo? Sempre que for chamar uma sub, coloque o call, certo? E coloco o nome da rotina que eu criei aqui, ó. Então aqui ele vai carregar os dados e aqui ele vai carregar apenas os dados para a minha combo box que eu queira, certo? Isso já no evento initialize do form. Só que, se eu executar agora, vamos ver o que acontece, certo? Vou deixar dar um erro para a gente corrigir, certo? Vou clicar em pesquisa e observe que me deu um erro aqui, ó, permission denied, ou seja, em tempo de execução, número 70, ou seja, não foi dada uma permissão para esse preenchimento. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês. Vou clicar em depurar. Observe que no meu pesquisa show aqui parou. Vou ter que parar aqui o código. Ou seja, no evento initialize, como eu já faço o carregamento dos dados para a minha combo box, ele parou ali, certo? Vou mostrar aqui para vocês o do porquê. Vou clicar em exibir, Project Explorer. FM pesquisa, vou maximizar essa janela, fechar o meu project. Vou clicar aqui com o botão direito na minha combo box, cbp apt, e na propriedade whole source, aqui ó, whole source, observe que aquele intervalo nomeado que eu mostrei para vocês aqui, ó, vou arrastar para o lado. Observe que esse valor aqui, certo? Esse valor aqui que eu mostrei para vocês, ó. Cadê o whole source? Vou descer mais um pouco. Whole source apartamento é o mesmo que esse carinha aqui, certo? Então, eu tenho que primeiro eliminar esse intervalo nomeado da propriedade whole source para que a minha implementação do código agora sim preencha essa combo box, certo? Então, vou clicar sobre ela, vou lá na propriedade whole source no caso, um intervalo da linha, certo? E vou apagar esse intervalo nomeado, beleza? Vou maximizar aqui a nossa planilha e novamente vou chamar aqui através do nosso botão. Vou clicar em pesquisa, pesquisar no caso, e observe que me carregou agora o nosso formulário. Observe que os dados que vão aparecer aqui dentro. Ó, perceba que agora só me aparece os dados que tem na minha base de dados, certo? Mas se você reparou bem direitinho, observe que ainda me aparece dados repetidos. Então, ainda não está funcionando perfeitamente o nosso código, certo? A gente eliminou aquela combo box de trazer valores que não tem na nossa base, porém ainda traz valores repetidos. Isso já estava previsto, porque eu vou mostrar aqui para vocês como a gente vai fazer isso, certo?
Então, eu vou fechar o meu form aqui para a gente fazer essa implementação. Vou em Visual Basic, vou maximizar essa janela e fechar minha janela aqui das propriedades que estava aberta. Vou descer um pouco aqui. No caso, eu vou clicar em exibir, Project Explorer. Eu estava no form errado, certo? E vou dar um duplo clique aqui no meu form. Então, aqui dentro do Event Initialize, observe que tá aqui a nossa rotina que a gente acabou de implementar, certo? Caso ela estivesse longe, observe que ela está bem aqui abaixo, certo? Mas caso ela estivesse longe da rotina, bastaria eu selecionar ela, clico no botão direito, definição. Ou seja, sou redirecionado para a rotina que eu selecionei aqui, certo? Como ela está bem próxima, você não percebeu quase nada. Mas digamos que ela estivesse bem longe dessa rotina do Initialize. Você teria economizado bastante, certo? Procurando. Então vamos lá. Vou ter que declarar mais 3 variáveis para a gente trabalhar com a eliminação aqui dos dados. Então, nossa variável, vou chamar ela de verifica underline repetidos. E ela vai ser do tipo integer. A nossa segunda variável, que estamos criando agora, no caso, vou chamar ela de número, item 1, e ela também vai ser do tipo integer. E a nossa segunda variável, perdão, a nossa terceira, que estamos criando nesse momento, ela vai ser variável, vai ser número, item 2, e também vai ser do tipo integer. O nome aqui é o menos importante, certo? Sempre procure botar um nome intuitivo. O que vai valer aqui é a classificação que você está dando para ela. Ó. Aqui, basicamente, ela vai verificar se tem repetidos. Aqui, eu tenho o número item 1 e o número item 2. Ou seja, eu vou interligar nessas variáveis valores, certo? Apenas para passar a posição delas. Como eu tenho que pegar o número da posição, por isso que eu estou trabalhando com ela do tipo integer. E para não prolongar esse vídeo, eu vou fazer apenas aqui a colagem do código e explicar para vocês, certo? Então, eu vou dar um espaçamento aqui entre o end-with e o application, certo? Observe que eu estou ainda na mesma rotina, carrega, removidos apartamentos. Apenas criei 2 variáveis aqui, 3 variáveis nesse momento. E aqui eu vou fazer a colagem de um código. Vou copiar aqui. Vou fazer aqui a colagem dele. Aqui vou comentar, no caso. Código para eliminar repetidos, certo? Observe que a nossa variável verifica repetidos, que eu acabei de criar. Vou selecionar ela, ó. Clico no botão direito, clique em definição. Aqui está me mostrando ela, certo? Que eu acabei de criar ela. Clico em última posição, retornei para a implementação aqui. Observe que ela é feito um laço, utilizando a estrutura for, que quer dizer para ela, nossa variável, com valor de 0 até 5, certo? Enquanto ele percorre essa satisfação aqui, esse critério de 0 a 5, observe que tem vários laços aqui alinhados, ó. A variável número item 1 e a variável número item 2, certo? Observe que elas têm o valor de 0 e vão mudando os seus valores com a contagem de itens e vão sempre sobrepondo, sempre subtraindo menos 1, certo? Menos um valor de cada. E observe que tem uma verificação aqui com o bloco if, verificando se o número item 1, no caso aqui, é maior do que o cbp apt.listCount menos 1. Ou número item 2 é menor que o cbp apt.listCount menos 1, certo? Ou seja, faz algumas verificações para verificar se os itens são menores que os outros, certo? Enquanto ele faz essa verificação, os itens que forem diferentes, ele permanece. Os que forem iguais ou menores, ele vai eliminando, certo? Então aqui vai me garantindo a eliminação de itens repetidos. Aqui não tem nada do que você mexer nessa estrutura, se você quiser aproveitar em seu projeto, certo? O que você precisa apenas saber aqui é o seguinte: declarar essas variáveis aqui, número item 1, número item 2, e declarar a variável verifica repetido, certo? Como eu fiz lá no começo. E eu colocar aqui o nome do seu objeto, ó. Observe que o nome do meu objeto aqui, que aparece N vezes, certo? Eu tenho que formar. Então a estrutura aqui que eu copiei, nada mais é do que uma estrutura que você pode estar aproveitando em seus projetos, apenas mudando aqui o nome do seu objeto
e declarando essas 3 variáveis como eu fiz aqui, certo? O resto você não precisa se preocupar em mexer. Apenas entenda o seguinte, está sendo feita uma verificação de 0 a 5 e está eliminando os dados repetidos, certo? Se eu executar agora, vamos observar o que acontece. Observe que agora só o 12 aparece na minha base de dados mais de uma vez, ó. Certo? O 14 também aparece mais de uma vez. E observe que na minha combo box aparece apenas uma vez o 12 e o 14. Vamos ver se está funcionando o nosso código. Vou selecionar o 12 e vou clicar em filtrar. Observe que me trouxe na minha combo box o 12 duas vezes, certo? Como eu já disse para vocês. Ele está eliminando os repetidos apenas da combo box, não do list box. Até porque não são dados repetidos. Observe que o meu apartamento 12 está interligado ao bloco 1 e o apartamento 12 aqui do Flávio está interligado ao apartamento 6, o bloco 6, certo? Não são dados repetidos. Se eu vir aqui no 14, que também se repete lá, e filtrar, observe. Beleza? Bloco 2, apartamento 14. Aqui não tem nenhuma importância porque eu tenho que filtrar no meu combo box as saídas, independente se elas forem iguais, certo? E no próximo vídeo da aula extra 2, a gente vai estar fazendo essa implementação aqui dentro do bloco. E vamos estar alinhando essa combo box a esta, certo? Para que ele seja dependente desta. Porque se eu vier agora aqui e filtrar, não vai dar muito certo. Beleza? Porque aqui eu só quero também que apareça só os valores correspondentes ao filtro que eu fizer aqui. Por exemplo, aqui eu filtrei 14. Então aqui era para trazer apenas dentro dessa combo box o valor 2. Porque se eu filtrar um aqui, observe que não vai trazer. Porque não tem o bloco 1 interligado ao apartamento 14. Se eu clicar no 2, vai me trazer. Porém, eu quero que apareça aqui dentro apenas o bloco correspondente ao apartamento que eu selecionar aqui, certo? Se eu vier aqui e selecionar o apartamento 12, me trouxe o bloco 1 e 6, certo? Então aqui teria que ter apenas o 1 e o 6. E não tem mais dados. E eu não quero que isso apareça, certo? Então esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Espero que você possa ter gostado. Curta, comente, compartilhe. Até a próxima. Falou!